Fala pessoal, esse é o Carlos Ribas Responde especial, participação do Bispo Jaime Coelho. E nós estamos no terceiro vídeo deste grande bloco, porque nós tivemos muitas perguntas na comunidade do YouTube para responder. Eu selecionei 15 perguntas, tinha dezenas. E nós fizemos 5 perguntas em cada bloco. Esse é o terceiro. Você não sabe onde é que estão os outros dois? Estão por aqui, num card, em algum lugar. Ou procura aqui no meu canal. Tá bem legal. Tem uma playlist do Carlos Ribas Responde. Estamos gravando na sala da minha casa, então você vai ouvir cachorro latindo, carro passando, minha mulher batendo panela, abrindo porta. E a vida segue. E o importante é vocês estarem aprendendo. E o Bispo Jaime é carioca, pastor, presidente da Igreja Edificação em Cristo, psicólogo, teólogo, escritor, músico, conferencista internacional. Meu Deus. E afins. Torcedor do Vasco da Gama. Opa, nós não estamos bem. Mas tá bom, cara. Nesse exato momento. O torcedor existe pra torcer. Eu sou o torcedor mais vagabundo. Não sei nem quem joga no Vasco. Eu sou tipo eu com o Flamengo, então. Eu sei que o técnico se chama Jesus, porque olha o nome. E foi o cara que salvou o Flamengo. Pô. Só Jesus pra salvar o Flamengo. Fica a dica. Você que não gosta do Flamengo, não faz comentário bobo. Você que não aqui, gosta de time também. Se preserve, se guarde, irmão. Tem gente que perde a chance, fica calado e se expõe, fazendo comentário bobo. Se preserva, vai lá, vai por mim. Vamos lá. Nós temos 10 perguntas nos outros 2 vídeos, agora são as últimas 5. Quer saber onde elas estão? Procura aqui no meu canal do YouTube que estão por aí. A pergunta de agora é da Elaine Brito. Essa aqui é boa, hein? Essa é muito boa. Laços de alma. Vai lá. Isso é verdade? Eu não acredito... vou começar de novo. Laços de alma, isso é verdade? Eu não acredito, pois a maioria das pessoas já tiveram mais de um relacionamento antes de se casar. Muito cuidado nessa hora, muita calma você aí, porque existem ministérios que usam o termo laços de alma para explicar uma coisa, existem ministérios que usam o termo laços de alma para explicar outra coisa. Exatamente. Eu quero ter muito cuidado para não ferir ninguém, né? E nós gostamos de todos os ministérios. Exatamente. Gostamos das Helenas, das Neusas, dos Carlos, Exatamente. dos Alciones, de todos nós gostamos. Então, indo para esse lado, já me perguntaram isso há um tempo atrás, ok? Inclusive numa sessão terapêutica. E como psicólogo eu não posso usar esse termo, de forma alguma, né? Porque não existe uma forma técnica de se falar sobre laços de alma. Agora, que existem marcas que nós carregamos? Claro que existem, tá? A memória emocional é a memória mais duradoura que a gente tem. A gente é incapaz, às vezes, de lembrar o que a gente estudou na faculdade ano passado, mas a gente é capaz de lembrar, se sentir o cheiro, por exemplo, do bolo que a vovó fazia, Do feijãozinho. do feijão que a vovó fazia, quando você passa e sente um tempero parecido. A memória emocional vai capturar essa sensação, vai atualizar o seu sentimento, sua emoção, vai ser conectada e de repente você vai estar ali ligado a esse momento da sua vida que foi tão importante e expressivo. Então assim, um relacionamento emocional pode deixar marcas, um relacionamento amoroso pode deixar marcas na vida de uma pessoa? Sim, claro. Primeiro vai deixar marcas emocionais. E se isso não for trabalhado, isso vai ficar durante muito tempo. Isso pode, de repente, ser tido como laços de alma por essas pessoas que estão ensinando dessa maneira, com essa terminologia. Mas eu não posso utilizar dessa terminologia para falar sobre isso. Então, existem marcas emocionais, existem marcas físicas. Eu dei uma palestra bacana na igreja da minha irmã, na igreja Filadélfia, lá do pastor Juvenilson Freire. Minha irmã é pastora lá também, meu cunhado, Simone e o Elson. Um abraço para eles, que devem ver o vídeo depois. Para os jovens, falando sobre a questão de ficar, né? Da relação sexual e tal, antes do casamento. E eu usei exatamente esses termos. A condição da marca emocional, a condição da marca física, porque nós somos seres que respondem bioquimicamente. E é fato que quando você tem acesso a algum tipo de prazer, o teu corpo começa a responder bioquimicamente diferente. E detalhe, o jovem virgem, que nunca teve prazer sexual, ele não tem essas ligações neurais gravadas no seu cérebro. Sim. A partir da hora que ele tem a primeira relação sexual, Exatamente. o cérebro dele cria uma nova conexão neural que nunca mais vai ser desfeita. Ou seja, agora ele sabe como é isso. Exatamente. E ele vai querer buscar isso de novo. Exatamente. Que inclusive, alguém se vicia por uma predisposição. Tá? Vou consertar aqui direitinho o pensamento.
já se descobriu que existe uma predisposição orgânica para se viciar em alguma droga, um álcool, alguma coisa assim. E a primeira descarga que tem quando essa pessoa toma uma bebida ou usa uma droga é uma descarga tão grande que o corpo vicia na hora. Pela predisposição. Pela predisposição. Pode acontecer na área sexual também. Que é aquela história de que tem gente que tomou o primeiro gole e virou alcoólatra, ou tomou o primeiro gole e não curtiu. Exatamente. Eu vi gente falando assim, eu fumei maconha na juventude e nunca curti. Sim, e o cara que o outro virou larga a droga rapidinho, entra pra igreja e logo larga a droga, e o outro que fica a vida toda lutando não consegue largar. Ou álcool, ou cigarro. Então, assim, existe uma resposta orgânica, bioquímica do corpo também. No sexo pode acontecer? Pode, porque a gente conhece pessoas que são viciadas em sexo. Eu conheço. Pode acontecer. Conheço um monte de Entendeu? gente assim. Então, assim, o laço de alma em si, eu acho que podemos explicar de uma maneira um pouco mais técnica, falando sobre essa questão da memória emocional e da condição da mudança bioquímica do organismo. Sabe o que ele eu vai acho? querer buscar aquilo ali. O viciado busca aquilo, e o viciado em sexo, ou alguém que teve acesso a isso, vai tentar buscar aquela sensação, aquele primeiro momento, que é inigualável. Não tem como buscar em outra pessoa isso. É. Eu acho o seguinte, que o termo laços de alma está ligado a uma maldição ou uma amarração que a pessoa tem dos relacionamentos anteriores. Eu não sei, gente, me perdoem, tá? Eu não sei o que os outros irmãos... Eu também não sei o que ministros de libertação, pessoas que têm escolas de libertadores, de cura interior, que escrevem livros, eu não sei, porque eu tenho me resguardado ao longo desses 2 décadas de ministério de ensino cristão e não... consumir o conteúdo de outros que são meus pares, né, que são libertadores, que são ensinadores, para não começar a misturar a linha de pensamento. Não que eu acho ruim, eu acho muito bom. Só que o que acontece? Daqui a pouco tá todo mundo falando uma língua só e a gente não dá essa diversidade de ensino e aprendizagem para a igreja, que eu acho muito rico a diversidade de ensino. Mas eu já ouvi alguém comentar alguma coisa, que pode ser que não seja isso, mas eu vou pontuar, que tá com uma maldição no casamento, e aí o libertador ou a libertadora disse assim, você fez sexo com quantos namorados? Aí a menina falou, com 3 namorados antes de me casar. Então você tem que procurar esses 3 namorados e pedir perdão para eles, para quebrar essa maldição desses laços que estão feitos. Gente, me perdoem com todo carinho, com todo respeito, essa coisa mais absurda que eu vi na minha vida. Porque eu vou dizer para vocês, você tira o poder de perdoar da mão de Deus e dá para 3 ímpios. Aí, vamos supor que tá tudo certo. Vamos supor que ou happy day, deu tudo certo. É o dia feliz. Você vai lá no primeiro namorado, pede perdão, o cara fala, não, pelo amor de Deus, Maricleusa, você tá perdoado. Vai no segundo, não, pelo amor de Deus. Vai no terceiro, ok, pronto. Vamos supor que fosse assim. Tá? Ainda assim, você estaria tirando da mão de Deus o poder de perdoar. Agora, vamos supor que o primeiro te odeia e ele fala assim, não te perdoo não, inclusive eu te amaldiçoo, você desgraçou minha vida, agora você vai ter uma vida desgraçada. Aí vai no segundo, o cara fala, eu quero que você morra, eu quero que você vá pro inferno. Quer dizer, então, que você anulou a cruz, tendo que ir lá pedir pro ímpio, ou às vezes é um crente, não sei, te perdoar. Então o que acontece? Os laços da alma são exatamente o que o bispo Jaime falou. Emotivos, estão ligados a senso emotivo. A alma é a sede das emoções. É a sede das emoções. Agora o que acontece? Da memória, etc. O que acontece? O homem foi uma prostituta, teve relação com a prostituta e agora ele voltou para casa e é preciso fazer uma oração para romper os laços da alma. Não tem laço de alma do homem com a prostituta, porque ele só teve um envolvimento carnal e espiritual. Ele não teve um envolvimento emocional. Entenda como funciona. Uma satisfação sexual. Uma necessidade sexual. A mulher... Eu tô falando que tá certo? Não, eu tô falando que tá errado. É completamente errado. Mas não é um laço de alma. Sim. Porque a mulher, para se entregar sexualmente para o homem, primeiro ela se enlaça nas emoções. Mas o homem não. O homem tem primeiro envolvimento carnal, ele é sensorial, ele é visual, ele vê, gosta, aprecia, e aí ele vai... E depois, com o tempo, ele se envolve emotivamente. O homem demora, primeiro ele quer a carne, para depois querer se envolver emotivamente. A mulher é o oposto, a mulher se envolve emotivamente primeiro, para depois se envolver fisicamente. Então não tem esse negócio. Eu já vi gente falando, uma mulher falou para mim uma vez, uma irmã falou, o meu marido é viciado em pornografia e tem casos com prostitutas. Pastor, como eu faço para romper os laços de alma dele? Não tem laço de alma, minha filha. O cara é carnal e tá ligado a demônios, porque toda relação sexual há uma transferência espiritual. Exatamente, que foi a terceira questão que eu abordei lá com o pessoal lá.
Porque a alma em si e a carne em si podem ser portais para entradas Exatamente. de problemas É espirituais. como um vírus numa DST. A prostituta tem tantos demônios ao longo da carreira dela, bilhares de demônios, imagina a prostituta. E aí o homem vai lá e tem uma relação com a prostituta. Aqueles demônios passam para o homem também. Ele se torna um canal aberto para esses demônios se manifestarem. E eles não vão, o cara não vai chegar em casa manifesto com o Zé Pilintra, pode ter certeza. Porque o demônio vai querer se esconder o máximo que puder para passar esses demônios para a mulher e fazer a mulher virar uma adúltera e é uma corrente do mal. Então, Agora, um conselho para essa irmã, irmã Elaine Brito. para essa irmã, se não sei se está trabalhando com alguém nessa área ou se está vivenciando algo parecido. Provavelmente O que você está trabalhando, esse povo aí é... O que você pode fazer, querida? Você pode aconselhar essa pessoa ou parar você para pensar sobre a sua vida, se é você, se é a pessoa, mas vou ficar como se fosse... uma amiga de Osasco. Uma amiga de Osasco. Isso. Você vai trabalhar com ela para que ela possa desenvolver um relacionamento forte com a sua família atual ou com o seu relacionamento atual, ao ponto de fortalecer e tornar esse melhor do que o anterior. E aí, assim, as coisas vão se escoando e vão se fortalecendo no lado onde tem que se fortalecer. É isso aí. Lembrando que no sábado, se você está assistindo no presente esse vídeo, no sábado antes da Páscoa deste ano, em abril, e depois da Sexta-feira Santa, que eu não sei que dia que é, deve ser 11 de abril. 12. 12? Eu vou estar lá... Não, 12 é domingo, meu aniversário. Você vai... Da Páscoa? Dia E 12 Jaime de abril. Coelho, mano de Deus, vai ser o coelhinho da Páscoa pela primeira vez. Dia 10 de abril, Ó, vocês dizem que coelho da Páscoa não é de Deus, esse aqui é, tá? Dia 10 de abril é Sexta-feira Santa. Então dia 11 de abril vai ser um sábado de aleluia. De aleluia. Se você for católico, eu vou estar na AD Alfa, Assembleia de E o Deus e domingo a é de quê? Família. De Páscoa. Ah, tá. Christos Anestes, como dizem os gregos. Sim. É, Anitos Anestes. eu vou estar lá na AD Alfa, Assembleia de Deus de Alphaville, dando uma palavra, é papo reto com os jovens sobre sexo, namoro e compromisso entre jovens. O que é papo reto? Eles fazem perguntas e tudo mais. E lá eu vou falar sobre ligações espirituais e etc. Se você está no presente, corre para lá que é de graça. Vamos lá então. Obrigado, Eliane Brito, pela pergunta. Essa aqui é tua. Rafaela Ana Carlos Pop. Olá, pastor, me ajuda na questão, o cristão pode ir à praia? Por que eu falei que essa é dele? Para tudo! Para! Porque eu odeio praia. Eu odeio praia. E ele é carioca. Verdade. Então, Mas eu já levei ele na praia, numa praia que ele gostou. A praia que ele me levou Praia de Sororoca. foi a única que eu gostei, acho que no mundo. A gente foi Eu acho de que foi Conceição pra lá de barquinho. De barquinho, mergulhamos com os peixinhos. Foi a única mesmo. Foi top. Aquela foi top. Foi top. É que você manja, velho. A gente sabe dos Paranauê. Mas a praia, assim, tipo Ipanema, Copacabana, Camboriú, aqui em Santa Catarina. Não. Então, como eu não gosto de praia e o gordinho aqui é carioca, é o homem da praia, a resposta é sua, vai lá. Então, cristão pode ir à praia sim, com certeza, sem problema nenhum. E a Rafaela é carioca, porque ela fala assim, me ajuda aí, hein? Pode ir à praia sim, mas uma coisa que você tem que entender, Rafaela... Não vai enfiar um fio dental aí, né, irmão? E todas as outras pessoas. Roupa de crente. A ordem e decência. E também uma coisa que é bem interessante, né? Se a tua congregação, o teu pastor, proíbe isso, se você for, você vai estar em pecado de desobediência. Então, assim, tem muita igreja que ainda tem essa prática de proibir o cristão de ir à praia. Eu não sou o louco que vai chegar aqui e falar assim, desobedeça o teu pastor e vá para a praia, que eu vou trair maldição para minha vida, porque ele é autoridade sobre a tua vida. Então, assim, se na tua igreja essa prática não é aprovada, não faça. Ou, então, aí você que tem que pensar sobre o teu caminho, sobre a tua vida, mas não há nenhum problema de ir à praia, né? Até porque João vai nos ensinar que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então tem gente que vai na praia, não vai na praia com medo de olhar, de ver lá as pessoas, né, usando suas vestimentas de praia. Então o que tem nessa pessoa que leva ele ao pecado? É isso que tem que ser trabalhado. Mas aí não, tem que fazer um mutirão da saúde psicológica. Já pensou? Entendeu? Vai ter que juntar tipo 1 milhão de pessoas numa única sessão. Mas não, na verdade, não é o que entra que vai contaminar, é o que sai. O que acontece é o seguinte, Com intenção. Vou falar minha humilde opinião. Diga. Paranaense, né? O cristão, ele precisa saber que os olhos dele são o que contamina todo o corpo. Se o teu olho faz você pecar, você tem que arrancar o seu olho e jogar fora de ti. Simbolicamente. Então, eu conheci um pastor que não tinha um olho, inclusive.
E a gente perguntava, pastor, foi um acidente? O que foi? Ele dizia, se o teu olho te faz pecar. Já pensou? Vai ter gente vendo aí e falando assim, oh, é hoje que eu vou pecar. Então você, por favor, pecador, não arranque seu olho. O que acontece? Esse texto diz exatamente isso, que você tem que ter uma estrutura. Se eu vou na praia com uma burca, aquela roupa, eu não, uma mulher, né? Aquela roupa do muçulmano e tal, eu vou chamar mais atenção do que se eu estiver com roupa de praia, que tá todo mundo com roupa de praia. Claro. Agora, se eu for no culto de maiô Biquíni. ou de biquíni, eu vou chamar mais atenção do que todos os irmãos, porque eu não estou com uma roupa apropriada. É claro E que... tem crente que vai de terno e gravata pra praia. Vai. É só você ir em Camboriú na época dos Gideões da Assembleia de Deus. Entendeu? Mas o que acontece? Vai ter gente aqui que me ama, que assiste os meus vídeos, e que é extremamente zeloso, tradicional ou fundamentalista, e que acha completamente errado ir à praia. Pode ser. E vai ter gente aqui que é de uma igreja mais aberta, mais liberal, que acha que é certo ir à praia. Sabe qual que é a beleza do evangelho? É que cada um tem o direito, não de interpretar a Bíblia ao seu modo, mas ter o direito de pensar ao seu modo. Que são os usos e costumes? Muita gente tem os usos e costumes. Mas o pior não é isso. O pior não é você ser contra. Por exemplo, eu, Carlos Ribas, falando, não gosto de praia. É uma questão de gosto. E vou falar assim, por que eu não gosto? Por vários motivos. E um deles também é para me resguardar espiritualmente. Eu não gosto de areia, eu não gosto de calor, eu não gosto de aglomeração de gente, eu não gosto de trânsito fechado, eu não gosto de tudo isso. Não gosto da comida da praia, porque eu não como frutos do mar. Não gosto da água salgada, onda. Mas também não quero estar num ambiente cheio de mulher, de biquíni, que queira ou não queira, eu sou homem, sou hormonal, eu não sou o doutor Gelo, que olha para as mulheres com os seios de fora e com as partes, as xereguedeias aparecendo, e vou ficar assim, não, eu sou um crentão, e eu não olho isso para mim não é nada. Não, eu sou homem. Então para eu evitar, eu fujo da aparência do mal, eu não gosto de ir em praia. Mas, é minha característica. Eu não tenho problema com isso. Você quer falar sobre alguma coisa? Você não tem problema, né? Eu não tenho esse problema. Mas, eu gosto de ir na praia. Mas essa é minha condição, minha característica. Sim, claro, com certeza. Então assim, aqui eu vou estar meio de terno e gravata, eu vou pender para vocês, assembleanos, nessa hora, tá? E o Bispo já vai prender para vocês, batistas. E vai ser a eterna guerra do que pode e do que não pode. Agora, cada um faça aquilo que propôs no seu coração. Você não pode estar lá e se sentindo em pecado. Então não vai, pô. Cara, é igual o vídeo que eu gravei com o Jairinho sobre igrejas pintadas de preto. Né? É do diabo, não é e tal. A gente falou sobre questão de afunilamento de visão periférica e tudo mais, que é uma questão. Ainda assim teve gente que falou, tudo bem, entendi, mas eu acho que é do diabo. E ok! E tá bom, não tem problema, Sim. Não vou te odiar por isso. Ninguém tem que concordar comigo nem com você. Exatamente, eu não vou te odiar por isso, Sim, eu claro. continuo te amando em Cristo. E talvez amanhã ou depois eu vou pensar igual você também, qual que é o problema? Eu tenho uma facilidade de assimilar, reavaliar algumas das minhas linhas teóricas. Sim. Stella Portela disse assim, quando oro no meu quarto, a minha coberta fica energizada e quando toco nela faz estalos e luzes. Por quê? Pra quê? Essa eu vou responder. Você domina bem essa área, vai lá. Essa eu vou responder porque você deve ser do sul do Brasil, que nós temos aqui no sul do Brasil uma carga eletroestática muito maior do que quem mora do Nordeste, no Norte ou até no Centro-Oeste, no Sudeste. Que é o uso de produtos estáticos, por exemplo, almofadas com tecido mais quente, tapetes mais felpudos, blusas de lã, microlã, aquela lãzinha, segunda pele e tudo mais. Coberta, edredom, cobertor, que são mais felpudos, etc. São produtos que produzem estática. Então é muito comum aqui nós no sul. Eu tomo choque do carro direto. Eu achava que o outro carro que a gente tinha estava com algum problema elétrico. Eu pensei assim, tem um fio desencapado nesse carro que está me dando choque. E aí a gente acabou trocando de carro. E o novo eu tomo choque igual. Então não era problema de fio desencapado, o problema sou eu. Sim. Porque exatamente isso, nós criamos uma carga eletrostática muito grande. Por causa do contato com esses materiais. E na verdade tudo tem. Positivo e negativo. Tudo tem carga elétrica. Vocês lembram da aula de elétrons, prótons e nêutrons? Vocês lembram disso? Então é mais ou menos isso. Até porque matéria
energia condensada. Exatamente. Então nós temos aqui uma questão física e não uma questão espiritual. Sim, exatamente. Tá bom? Então é uma questão física. O que você gera é estática. Por exemplo, se você se ajoelha ao lado da sua cama está coberta com um cobertor ou um edredom, e você tem um tapete embaixo dos seus pés, você está sem calçado, está descalço, ou não tem o tapete, mas está encostando no piso de madeira, por exemplo, você está criando uma corrente elétrica. Tá? E aí é normal você tocar. É o mesmo efeito eletrostático de quando no inverno eu estou de blusa de lã o dia inteiro, e à noite eu estou no meu quarto com a luz apagada, vou tirar a blusa de lã e é um festival de estalos e brilhos, porque isso é a estrutura. Fora a questão da fricção também, né? Fora a questão da fricção. Passa aquela historinha, passa a caneta no cabelo, coloca no papel, vai puxar o papel. Eu não posso fazer isso. Eu passo na barba. Eu ainda tenho um pouquinho aqui atrás. Vamos fazer um teste. Eu passo na barba. Vamos lá. A penúltima, Jerusa da Mata. A paz, pastor. Gostaria de saber sobre carne de porco. Por que não podemos comer? Conheço cristãos que comem. É mais uma cultura do que uma proibição, não é não? Proibição. O que acontece? Em Levítico, a gente vai pegar agora aqui uma parte teórica da teologia e vamos para a parte de hoje, tá? Levítico capítulo 11, nós vemos Deus criar uma lei acerca dos animais puros e impuros, tá? Então ali vai ter na lei dos animais puros e impuros, todo animal que tem casco fendido e não rumina dele não comerá, será impuro. E o porco, ele não rumina, tem o casquinho fendido, é um animal impuro. Então não poderia comer. Só que isso está lá em Levítico capítulo 11. O detalhe é que Noé, lá em Gênesis no capítulo 8, no 7, recebeu a ordenança para fazer a arca. Deus fala para ele assim, você colocará na arca um par de animais puros, um par de animal impuro e 7 pares de animais puros. Exatamente. Como que Noé sabia quais eram os animais puros e impuros? Se a lei, o Levítico, foi escrita só lá depois de Moisés, ou seja, Noé morreu, Noé se salvou no dilúvio, nasceu sem cã de Jafé, criaram as nações, daí dos semitas veio o povo de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó veio José, ficou no Egito, ficaram escravos, dos escravos nasceu Moisés. Olha, quanto tempo depois, na linha cronológica, nasceu Moisés para escrever Levítico, para dizer lá no capítulo 11 que o porco era imundo. Então isso já era uma tradição do povo de Deus, do povo hebreu, passada oralmente, chamada geração em geração, e de forma oral, chamada de tradição vocálica ou Torá Shebel Pé. Era uma tradição e eles sabiam quais eram os animais puros e impuros. Por quê? Porque o trato intestinal, o trato digestório do porco, ele tem 4 horas. Ou seja, e o porco ele come feto, o porco ele é antropófago, ele come o próprio animal, né, o próprio porco. O porco come fezes, o porco come carne de decomposição, etc. Então, ele come isso, em 4 horas ele já defeca. Ou seja, toda a toxina do que ele comeu fica na carne. Por isso que tem aquela questão da tênia, que a pessoa come a carne crua, pode vir essa bactéria, esse verme, para o cérebro da pessoa e criar a cistircircose. Um dano terrível. E aí cria a doença cistircircose. Nomezinho difícil de falar. Difícil mesmo. O que acontece? Por que Deus proibiu? Porque Deus é o criador de todos os animais. Deus sabia que o porco era zoado, não tinha como... O povo ia morrer de cistircose e todo mundo com verme na cabeça. Então Deus proibiu. Qual que é a diferença do porco daquela época para o porco de hoje? Hoje o porco é porco de granja, criado na base da ração, com nutrição animal, com médico veterinário, etc. Toma e tal. vacinas, etc. E todas as vacinas. Controle da carne para ver se tem essa bactéria ou não, que não tem o porco de granja. Agora você vai comer o porco do mato, não sei, mas porco de granja. Então é uma carne branca extremamente saudável, tá bom? Mas acontece que algumas pessoas trouxeram para sua vida o viés religioso. Então adventistas, os judeus, etc., até hoje não comem porco. Tá? Os muçulmanos não comem porco. Então, tudo bem. A Bíblia fala que aquele que come, para o Senhor come. Aquele que não come, para o Senhor não come. Não julgue o irmão que come aquele que não come. E não julgue o irmão que não come aquele que come. Então cabe de cada um de nós ter um entendimento se eu devo ou não. O que acontece é que hoje não há mais proibição em qualquer tipo de alimento, seja e carne aquela de porco. passagem de Atos 10 de Pedro?
Tava o falando lençol. é famosa, tava falando sobre os gentios. É. Porque Pedro viu um lençol com todo tipo de quadrúpede, réptil e etc. E ele falou, não senhor, eu jamais toquei em coisa impura ou imunda. E Deus falou, não considere impuro ou imundo aquilo que eu criei. Mas só que ele estava falando dos gentios, então era o chamado de Pedro para pregar para os gentios. Mas é bom deixar esse apontamento, porque quem não sabe... Já acha que ali está uma lei, exatamente, né? Ali está uma liberação. Isso, a liberação está um pouco mais além quando Paulo ensina Timóteo sobre isso. E detalhe ali sobre Pedro, para ser cristão na época tinha que passar pelo judaísmo, porque eles achavam que o judaísmo era a porta de entrada, por isso que eles chamavam muito de gentios, né? Os gentios, que era o povo que não era judeu. Então depois dessa visão de Pedro, entendeu-se então que qualquer nação poderia se converter diretamente a Cristo e se tornar um cristão. Não precisaria passar primeiro pelo judaísmo, como Paulo teve que circuncidar Timóteo, para depois Timóteo se tornar um evangelista cristão. Depois dessa visão não precisava mais assim. Foi o último com o negocinho picado. Amém, Jerusa? Então assim, se você sentir de comer, coma. No sentido de comer, não coma, você não vai para o inferno. Com cuidado para não adquirir uma doença. Tá? Carne boa, de procedência e cozinha bem, porque porco não é brincadeira. Eu vou ser sincero, eu não curto muito, tá? Como de vez em quando, mas sim, não curto posso muito. Dizer a mesma coisa. O que eu gosto do porco é torresmo, gente. É minha nutricionista Ariane Turani, especialista em emagrecimento. Eu vou colocar o contato dela aqui, ó. Ariane Turani. Lembra de mim, Ariane. Ó, vai no Instagram da Ariane. A Ariane é fantástica, gente. Tô falando sério, hein? E ela, na minha dieta, ela coloca torresmo. É 5 torresmo por dia, mas já é 5. Melhor do que nenhum. Melhor do que nada. E 8 azeitonas. Pô. Ou 6, eu não sei. Azeitona eu como 200. E o último vídeo dessa série de 3 vídeos do Carlos Ribas responde especial, participação do Bispo Jaime Coelho. Pregador, escritor, psicólogo, teólogo, conferencista internacional, músico, maestro, técnico de som, ensinador, filantropo. Filantropo também, faz a obra social. Ah, sim. Eu me senti um homem de ferro agora. E afins. Essa é tua, vai lá. Uma pessoa que se batizou... O nome da pessoa! rapaz. Perdão. Eu tava pensando que era Mil Games, mas na verdade é ML Games. ML Games. Uma pessoa que se batizou depois de um tempo e ela pecou... É que tem que interpretar. Vamos lá. Tá? Uma pessoa que se batizou depois de um tempo ela pecou. Depois essa pessoa se arrependeu e não voltou mais ao erro. Ela deve se batizar de novo? O batismo dela foi válido? Meu amigo, mais fácil que... mas aí do que comer aquele negócio que a Fran compra. O que é? Que tem uma geleia dentro, um creme dentro. É o pão... O pãozinho doce? Esqueci o nome agora. É gostoso demais. É uma coisa... Isso foi mais fácil que isso. Ele vai lembrar o nome e a gente fala no final. Mas... Você achou que ia ser fácil a última pergunta? Eu vou dar uma complicada. Perdão. Eu vou dar uma complicada. Adventista. Porque batiza toda hora. Adventista é assim, você pecou, você volta, batiza de novo. Sim, e aí? Enfim, não queremos ofender. Vamos juntar as duas perguntas. Batiza de novo e não come carne de porco. De maneira nenhuma vamos ofender nossos irmãos. Amamos os adventistas. Amamos os adventistas. Nós amamos vocês, amamos Ellen White, amamos, odiamos carne de porco e gostamos de quartetos. Tamo junto. E coral, tamo junto. Enfim, a Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé e um só Salvador. Então o batismo é um só, né? Se a pessoa teve consciência do que estava fazendo, sabia do que estava fazendo, professou a sua fé, que é o que eu lembro da minha formação batista, é que a gente tinha uma profissão de fé. A classe dos catecúmenos. Depois você fazia a sua profissão de fé. Depois tinha a votação se você poderia ou não ser batizado. E hoje? Hoje em dia... Vou lembrar vocês o episódio de Jesus cingido com a toalha, lavando os pés dos apóstolos. E aí Pedro chega e fala, não senhor, não vou deixar o senhor lavar meu pé não. E ele fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sim. E aí Pedro fala, então lava o corpo todo. E aí Jesus fala, você não precisa ser lavado de novo. Você já foi lavado. É necessário só lavar os pés. O que é isso? É a manutenção do batismo, a manutenção da fé. Toda vez que eu peco, eu tenho que voltar a lavar meus pés que sujaram porque eu pequei. Então, o que é lavar o pé? É pedir perdão a Deus do pecado em oração. Exatamente. E voltar à comunhão com Deus. Não necessita batizar de novo. Não necessita. Só realmente se arrepender e voltar. Vou dar algumas
alguns adendos, aditaram algumas coisas essa pergunta. Por exemplo, eu tive casos na minha igreja de presbiterianos que foram batizados por aspersão. E depois de um tempo na presbiteriana, vieram para a minha igreja e pediram para congregar, para ser membros da minha igreja. Eu os aceitei como batizados. Qual foi a minha pergunta, minha entrevista com eles, com esses irmãos? Falei assim, vocês batizaram por aspersão? Batizamos. Fizeram a profissão de fé com 12 anos? Tal? Fizemos. Vocês se sentem batizados? Nos sentimos. Eu aceito o batismo de vocês. Okay. Mas eu conheci um pastor de uma outra igreja que não, fez todos eles se batizar por submersão ou por imersão. O que acontece? Eu não tenho preconceito nenhum pelo batismo por aspersão, tá? Porque eu mesmo já batizei por aspersão. Calma, antes de você pegar os paus e as pedras, escuta a história. O rapaz estava com leucemia em estado terminal, imunodeprimido, dentro de um leito de hospital, do qual, inclusive, ele não saiu vivo. Eu acabei fazendo o sepultamento, velório de sepultamento dele, lá em Jaú, estado de São Paulo, e ele queria ser batizado. Eu fui a São Paulo, peguei um pouco de água tratada e o batizei por aspersão. Uma irmã da minha igreja que se converteu, você conheceu ela, a irmã Tchela, idosa, pânico de água, não descia no rio de forma alguma. O que eu fiz? Fui com ela até uma aguinha no joelho, assim, num riachinho bonitinho, um córrego com flores, e peguei e aspergi água sobre ela e a batizei. Então, assim, há casos e casos que têm que ser respeitados. Mas aí não seria a fusão? O quê? Porque existe imersão, aspersão e a fusão. Não sei o que é a fusão. A fusão seria se molhar da cabeça para trás. E a aspersão é respingar água. Enfim, eu fiz assim. Eu, por exemplo, batizo no hospital as pessoas que estão em estado terminal, todas elas por fusão. Não tem como jogar o cara na piscina. Molhou um pouquinho aqui, já foi. Não tem essa. E essa aí, boa essa sacada, porque eu nunca tinha pensado nisso. Tem gente que realmente tem fobia à água. Que seria o quê? O nome? Eu sabia, mas eu não sei. Também não sei. Aquafobia? Aquafobia? Não é. Não sei. Enfim, tem pessoas que realmente têm fobia e ficam desesperadas, não conseguem se controlar. De repente, essas pessoas precisam de um apoio nessa área, fazendo como você fez. Porque a fé, ela tem, é genuína e não pode ser desprezada isso. Escreve aqui nos comentários qual que é a fobia de água, que eu não sei, por favor. Eu não lembro também. E esse foi o Carlos Ribas especial, participação de Jaime Coelho, bispo da Igreja Edificação em Cristo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, pastor de pastores, pastor de ovelhas, músico, conferencista, teólogo, psicólogo, embaixador do Reino de Deus, e Labachurinais. E servo do Pai. E olha, e você pode estar perto deste camarada aqui, estudando no CETIB. Fica a dica para você que está no presente. Vamos lá. Abril 24 a 26. 24 a 26 de 2020. abril de 2020, tem o CETIB nível 1 presencial no Rio de Janeiro. Hotel Mont Blanc. Ó, aqui no link, cetibe.com.br. Os links estão aqui embaixo também na descrição do vídeo. 2 dias e 1 noite de imersão de aprendizagem. Sexta-noite, sábado das 8 às 10 da noite, domingo das 8 às 2, 3, 4 da tarde. É isso aí. Então é muito legal, você não pode perder. Faça sua inscrição no site cetibe.com.br, é barato demais, você não tem ideia. O custo do curso, R$600. Esse é o investimento. Mas pode ser que agora, você entrando no site, pode ser que esteja R$500. O primeiro lote já fechou. Com R$100 de desconto, ou 400. O primeiro lote já fechou. Já fechou. Então, R$500, R$100 de desconto. O que eu ganho com R$500? Você, além de camiseta, material didático, apostila, caneta, carteirinha, carteira de estudante válida por 1 ano, certificado. coffee break, café da manhã. Rapaz, eu não concordo em chamar coffee break aquele negócio, porque não é um coffee break. É uma refeição, gente. Na verdade é uma janta, porque é de tarde. É tão refeição que o café da manhã do ano passado, as irmãs que foram de outras localidades do Rio de Janeiro, elas chegaram para nós e perguntaram assim, sobrou muita coisa, a gente pode guardar para comer na hora do almoço, que a gente economiza o almoço. Eu falei, claro que pode. Claro. E elas guardaram e almoçaram aquele negócio. Almoçaram o café. Era muita comida e muito verdade. bom. Muito bom mesmo. Nós prezamos por qualidade. Então dá tempo, tá? Em abril. E para quem vai de fora, desculpa te interromper. Desconto no hotel. A gente conseguiu negociar com o gerente Rômulo, você tem que ligar para lá. Vou deixar aqui o telefone, pode, Ribas? Mas eu não sei de cabeça, tem que pegar aqui na agenda. Deve. Conseguimos um desconto para os alunos do CETIB no hotel. O Hotel Mont Blanc. Você pode ligar para o Hotel Mont Blanc, que é 021 3759 9600, repetindo. Tá aqui, 021, ó. Tá aqui na tela também, vai. 3759 9600.
00. Pedi para falar com o gerente Rômulo, que todos os alunos têm um desconto lá com ele lá. Especial. Muito bom. O hotel é bom, eu já fiquei lá. Tem piscina, é a parte de hotel. É na rua do principal Polo ali, Gourmet, Polo Gourmet Polo da cidade. Gourmet, do lado da Praça do Skate, do viaduto que vem lá do Top Shop pra cá. Na rodoviária. Quem for de ônibus de São Paulo... É o quê? nem 200 eu metros? ia falar 1 quilômetro. 1 quilômetro é até minha casa. É 200 metros. 200 metros da rodoviária até o hotel. Dá pra ir andando, levando a mala. Ah, mas não vou levar mala, Rio de Janeiro, ladrão. Gente, ali é Nova Iguaçu, é no centro de Nova Iguaçu. Sim. É outra realidade, Exatamente. tá? É que você vem de fora, às vezes você pensa, Rio de Janeiro, ladrão... Além da polícia, hoje tem Tem uma outra polícia que o vice... Polícia presente, segurança presente, que tá lá também. Tá legal, gente, tá legal. Bacana. Gente, nós nunca tivemos, desde 2014, nunca tivemos um problema com alunos suscetíveis no Rio de Janeiro. De maneira Graças a Deus. Graças a Deus. Além da cobertura de intercessão que nós temos, muito pesado sobre a sua vida. Então, entra lá. Olha, foi muito bom passar com vocês esses minutos, acho que vai dar horas de vídeos, esses 3 vídeos, respondendo 15 perguntas, só esse 37. Então, mande pra frente. Compartilhe no grupo da família, o WhatsApp para todo mundo aí com o link do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Eu tô aqui com uma promoção, nós estamos com quase 55 mil inscritos. Quando chegar em 55 mil inscritos, eu vou pintar o cabelo do Bispo Jaime de verde, tá? Então se inscreve no canal pra ver o cabelo. Chamado para gravar o Coringa. Não vou pintar não, vou fazer isso com ele. Mas olha, se inscreve porque... eu recebi um e-mail essa semana de uma irmã que disse que sempre foi inscrita no canal, com o sininho ativado, que assiste todos os vídeos, e um dia ela foi ver, tava desinscrita no canal. Sabe? Como? Satanás, rapaz. Satanás é sujo, tá repreendido, demônio. Tá repreendido, Satanás. Cai por terra aí no YouTube. Então, verifica, você que gosta dos vídeos, verifica se você é inscrito, porque o YouTube é pronto, umas aí. Se você não é, clica no inscrever e clica no sininho, abre as opções, todos os vídeos, que toda hora que entrar um vídeo novo você vai assistir. Valeu? Gostou do vídeo? Like, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz. Alô?